Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 2, que diz assim: A visita dos sábios do Oriente. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, no dia do rei Herodes, eis que alguns sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e indagavam: Onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Pois Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes e sacerdotes e escriba do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és o menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Herodes, então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou exatamente acerca do que a estrela lhe aparecera. Quando mandou a Belém, disse: Ide, perguntai-lhe diligentemente pelo menino, e quando achar, comunique-me, para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto do Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre um lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se grandemente e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram um menino com sua mãe Maria e, prostrando, adoraram. Então abriram os seus tesouros e ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonho para que não voltasse para junto de Herodes, retornaram-se para a sua terra por outro caminho, a fuga para o Egito. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em toda a circunvizinha, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Houve uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação, e Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. O retorno para Israel. Após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Aquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho por divina revelação, seguiu para a região da Galileia. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Que palavra maravilhosa, né? A palavra do Senhor. E o Senhor tem nos falado, né? Dentro da sua palavra. Aqui é sobre o nascimento de Jesus, sobre os acontecimentos ali, né? Que os reis chegam ali para adorar aquela criança, em confirmação com toda a palavra que o Senhor tinha dito, que aquele era o Filho de Deus, né? E aquele menino que era Jesus, que vinha para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados, né? E entregar a sua vida por amor. E esse menino que o inimigo queria tirar, né? Queria matar. Porque o inimigo entrou em Herodes para matar aquela criança, né? Para que nós não tivéssemos vida hoje em Cristo. E ele queria matar quando ele era criança,
para que não se cumprisse, né? Mas as promessas que o Senhor tem sobre a nossa vida, elas se cumprem. É só nós estarmos debaixo da proteção de Deus, é só nós buscarmos a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, né? É só nós deixarmos o Senhor nos direcionar. E aí se cumpre tudo que Ele tem prometido às nossas vidas. Muitas vezes queremos tomar tantas decisões sem a orientação dEle, né? Mas quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, Ele nos orienta e nos conduz, assim como conduziu, né, os reis, assim como Ele conduziu também José. Então Ele foi orientando um por um, né? Que nós possamos estar com os ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. O Espírito Santo, Ele nos conduz e Ele mora dentro de nós, porque o próprio Jesus, né, Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele nos orienta cada dia a viver conforme a palavra tem nos ensinado, né? Então, que nesses dias de hoje nós possamos ser orientados por Jesus, estar sendo conduzido pelos caminhos que Jesus trilhou, né? Porque Jesus aqui ainda era uma criança, mas Deus estava conduzindo os seus caminhos. E quando Ele diz, né, que os caminhos não são dele, mas são de Deus, porque o Senhor está junto com Ele, né? O Pai é um com Jesus e com o Espírito Santo. E desta mesma forma Ele quer que sejamos um com Ele, né? Então, que nós possamos nos colocar diante da presença do Senhor, diante da direção do Senhor e ser guiado pela presença, pela palavra do Senhor. Assim como os reis magos ali foi conduzido e guiado pela estrela da manhã, né? Pelo nascimento de Jesus ali. Então Ele nos orientou a ser conduzido pela mesma maneira. Assim que nós trilhamos os mesmos caminhos que o Senhor trilhou, nós estamos fazendo conforme o Pai quer, né? Então que devemos ter esse direcionamento direto dos céus, né? Direto de Deus. E o Senhor venha conduzir as nossas vidas, não nós mesmos pelas nossas vontades, mas que o Pai venha conduzir conforme a vontade dEle. E que nós possamos entregar o controle na mão dEle. Assim como José e Maria entregou, porque José e Maria entregou o controle na mão de Deus. Senhor, agora eu não posso mais nada. O Senhor tomou conta. Então continua tomando conta da minha vida e me dando direção. E assim o Senhor, o próprio Deus, direcionava em sonho o que Ele deveria fazer. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos conduz e nos direciona. Então vamos buscar mais e mais no Espírito Santo, para que Ele venha nos conduzir e perguntar, né? Nós devemos perguntar, Espírito Santo, que direção tomar, o que fazer, para onde ir, e Ele vai nos conduzir. Vamos aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, porque Jesus nos deixou Consolador. O Espírito Santo está dentro de nós para nos orientar pelo caminho da verdade, né? Pelo caminho de Cristo, que o Senhor trilhou para nós. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.